Olha, ainda repercute a informação do cancelamento das bolsas de iniciação científica por parte do CNPq, do Instituto Federal do Piauí. Sobre esse assunto, eu converso agora com o pró-reitor José Luiz Silva, pró-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFP. Seja bem-vindo, boa noite para o senhor. Boa noite, obrigado. Bom, nas entrevistas o senhor citou inclusive a preocupação com um possível apagão no ensino aqui no estado. Isso, de certa forma, deixou muita gente preocupada. É exatamente isso, ao pé da letra, o que pode acontecer aqui no estado, pró-reitor? Olha, a situação realmente é preocupante, uma vez que a pesquisa e o ensino público, particularmente nível superior, hoje no Brasil é financiado pelo Estado. Então, qualquer impacto em termos de bolsa para estudantes de graduação ou mesmo ensino médio, gera um custo dentro das instituições, um custo social, vamos colocar assim, uma vez que muitos desses estudantes precisam dessa bolsa para se manter dentro das instituições. Falando em números, aqui no estado, o Piauí seria prejudicado com quantas bolsas, por exemplo? Olha, eu não saberia dizer a nível de Piauí, porque agências como o CNPq e CAPES, elas financiam várias instituições, estadual, federal, enfim. Sim. No IFP, numericamente não parecem ser tantas, são 20 bolsas que são financiadas hoje pelo CNPq. No entanto, percentualmente representa 100% dessas bolsas que o órgão financia dentro do IFP. A cada 2 anos, as instituições concorrem a editais para recebimento dessas bolsas e o próprio CNPq diz quanto de bolsa cada instituição irá receber. No caso do IFP, há um ano, pouco atrás, nós concorremos esse edital e conseguimos essas 20 bolsas que recentemente foram canceladas. Já tinham feito, inclusive, todo o procedimento necessário. Sim, nós nos organizamos previamente, como é de praxe, consultamos a agência que faz o pagamento, se as bolsas realmente seriam implementadas, e uma vez confirmada a implementação, nós lançamos o edital e assim foi feito. Já no final do processo, quando os pesquisadores tinham feito as inscrições, os alunos selecionados, projetos avaliados, recebemos a notícia de que as bolsas seriam canceladas. Quando a gente fala de iniciação científica, até para quem está meio por fora desse assunto, qual a importância dessas bolsas hoje, inclusive para os estudantes, claro? Olha, a própria terminologia iniciação científica remete ao público-alvo a que é destinado. São jovens, no nosso caso, tanto os jovens do ensino médio quanto os jovens do ensino superior, já que nossa instituição tem os 2 níveis de ensino, que recebem um auxílio financeiro para se inserir inicialmente no universo da pesquisa. Essas bolsas, todas elas estariam ligadas necessariamente a um projeto e esse projeto, por sua vez, coordenado por um servidor, no caso um docente da instituição. Projetos, inclusive, a gente ressalta aqui, os projetos, as pesquisas realizadas pelo Instituto Federal do Piauí têm, inclusive, feito diferença a nível nacional, correto, pró-reitor? Correto. Nós, assim, como praticamente todas as instituições públicas no país, têm desenvolvido ao longo dos anos pesquisas com impacto e alcance social. Então, essas bolsas que foram canceladas a nível de IFP, elas seriam distribuídas entre os nossos campi, que estão espalhados aí em 18 cidades do estado. Então, isso tem um alcance a nível social, porque chega a alunos de cidades como Oeiras, Uruçuí, Paulistana, Picos, Angical, Teresina, em áreas as mais diversas. Áreas que diz respeito à produção animal, produção de alimentos, formação de professores, captação de carbono, uma série de áreas que seriam prejudicadas. As bolsas hoje disponibilizadas pelo Instituto não são totalmente correspondentes às do CNPq, né? Mas certamente faz uma diferença. As outras continuam de forma normal? Hoje, no que diz respeito à pesquisa, nós temos basicamente 2 fontes de financiamento, vamos chamar assim, para as bolsas de iniciação científica. O financiamento que é feito com recursos do próprio IFP, esse até o momento permanece inalterado, né? Lançamos o edital 2018-2019, os alunos e professores estão desenvolvendo as pesquisas e até o momento temos feito um esforço e temos conseguido pagar, né? Essas bolsas CNPq, como nós apenas gerimos o processo de seleção e implementação, o pagamento feito pelo CNPq, com o cancelamento a essa perda. E há uma perda, eu tenho falado muito recentemente, que para quem é prejudicado, que aquele aluno, muitas vezes que a família vive com um salário mínimo ou menos,
e aquele aluno perde a sua bolsa de R$100 quando é aluno do ensino médio ou R$400 quando é aluno do ensino superior, para aquela família, para aquele aluno, pouco importa se o IFE perdeu 1.000 bolsas ou se perdeu uma. A família dele vai ser prejudicada. Então a gente coloca assim, perdeu 20 bolsas. Nós não estamos falando apenas de 20 bolsas, nós estamos falando de 20 alunos pertencentes a 20 famílias que necessitavam desse recurso, inclusive para custear parte de suas despesas. A diferença é muito grande, com certeza, na vida social de cada um. Bom, mas o senhor disse que devem continuar, vocês têm conseguido arcar com as despesas, as bolsas que permanecem, mas vocês temem, eu pergunto até por conta da divulgação recentemente dos cortes na Universidade Federal, enfim, do contingenciamento na educação. Vocês temem que isso prejudique também as bolsas que estão tudo ok por enquanto? Sim, o temor existe até porque nós não somos produtores de receita, nós não geramos receita. Nós somos executores de receita e essa receita nos é repassada de Brasília. Então, logicamente que tememos. Temos trabalhado nos últimos anos, não só para manter, mas quando foi possível ampliar o número de bolsas que nós ofertamos dentro da instituição. E claro, dentro de uma realidade que se anuncia de contingenciamento, corte de verbas, como queira falar, é sempre preocupante. Agora, o que o senhor acredita que esteja acontecendo? Porque da maioria dos políticos, ou de forma geral, a gente escuta falar que são prioridades a saúde e a educação. Encabeçam aí a lista das prioridades em todo o país. Agora, o senhor acredita que a educação não está sendo prioridade nesse atual governo? O que está acontecendo? Olha, uma coisa ninguém pode negar, governar, seja em que instância, que presidente, que governador, que prefeito, que reitor, governar é gerir, é fazer escolhas, né? Na minha percepção, a educação não é gasto, não é custo, é investimento. Eu tenho certeza que um jovem que passa o dia numa sala de aula e num laboratório aprendendo, ele é muito mais barato para os cofres públicos e benéfico para a economia brasileira do que futuramente um adulto encarcerado. Então, quando nós falamos de prioridade, é lógico que todos os problemas do país não vão ser resolvidos pela educação, assim como não vão ser resolvidos só pela saúde, ou só pela segurança pública, ou só por geração de emprego sem de repente ter distribuição de renda. É um conjunto de problemas que tem que ser enfrentado. Mas a educação particularmente é muito sensível por vários aspectos. E talvez o mais urgente é o fato dela cuidar basicamente dos jovens. Então, esse jovem, sem nenhum exagero, que hoje, de repente, pode perder a oportunidade de estar sentado numa sala de aula aprendendo, amanhã ele pode estar encarcerado. Então, é uma questão de prioridade e olhar para o que de fato é prioridade. Lógico que a saúde é prioridade, lógico que segurança é prioridade, mas a educação também não pode ficar atrás. Eu acho que é válido lembrar também, o senhor já falamos aqui, citamos aqui o impacto que o cancelamento dessa bolsa ela faz na vida de um aluno, na vida da família de um aluno, e o Instituto, o IFE, ele tem sido responsável não só aqui no Piauí, mas eu acredito que a nível nacional, pelo ingresso de jovens, enfim, de alunos no mercado de trabalho, sim, através dos seus cursos, claro. Sim, claro. Nós temos relatos e mais relatos de egressos. O que é o egresso, para o público que de repente não é tão familiarizado com o termo? Egresso é aquele jovem ou adulto formado dentro da nossa instituição, né? E que nós fazemos o acompanhamento de como está a inserção dele no mercado de trabalho. Nós temos inúmeros relatos de jovens que passaram pela instituição e galgaram resultados, sendo aprovados em especialização, mestrado, doutorado no Brasil e fora do país, e jovens que passaram pela nossa instituição que conseguiram um emprego formal no setor público, no setor privado, no estado do Piauí ou fora do estado do Piauí. Então, o Instituto Federal do Piauí, assim como as outras instituições que compõem a Rede Federal de Educação Profissional, tem feito a diferença. Por uma questão que só nossa rede tem, sem nenhum demérito às outras, mas pelo contrário, cada uma tem sua peculiaridade e sua importância. Nossa rede, nos últimos 10 anos, ela passou por um processo de interiorização. Então, o que significa dizer isso? Significa dizer que hoje, aquele filho de trabalhador do interior, de um estado como o Piauí, que estaria fadado a, no máximo, terminar o primário
porque não tinha acesso ao ensino médio, muito menos ao ensino superior, hoje ele tem. Se não na sua cidade, uma vez que o IFP está presente em 18 cidades, sendo 17 no interior, quer dizer, 18 com Teresina, 17 no interior, esse jovem tem um IFP na sua cidade ou numa cidade próxima. E o IFP chega em todas as cidades com um padrão mínimo de qualidade que nenhuma outra instituição, né, consegue oferecer. Serviço médico, odontológico, acompanhamento psicológico, assistente social, professores qualificados, servidores empenhados. Então tem uma estrutura que é interiorizada num estado como o Piauí, que tem uma importância, um impacto social tremendo. Muitos dos nossos jovens ingressam na instituição do ensino médio buscando um ensino médio de qualidade, né? E é isso que ele encontra lá dentro. Os resultados, ano após ano, dizem isso. A quantidade de nossos alunos aprovados em boas universidades, nos mais variados cursos, licenciatura, bacharelado, engenharias, área médica, isso ano após ano tem sido feito. Então, o que está em jogo aí não é só uma questão de pesquisa, não é só uma questão de bolsa, é uma questão do futuro do filho e da filha do trabalhador, muitas vezes do trabalhador rural, do interior do Piauí, ou do trabalhador urbano dessas pequenas e grandes cidades do estado. O senhor acredita que essa decisão pode ser mudada, revogada, até porque decisões aí já do atual governo, digamos, consideradas não tão sábias, não tão acertadas, já voltaram atrás e a gente pode dizer que o erro foi consertado. Pegando o exemplo também aqui da Universidade Federal do Piauí, que tem inclusive buscado forças com a bancada de deputados federais aqui do estado e parece que tem conseguido continuar caminhando. O senhor acredita numa mudança? Vocês também devem buscar forças através dos nossos representantes lá fora? Olha, aí são duas questões. Primeiramente, eu acredito que sim, que tem possibilidade de ser revertida essa situação. Eu espero para o bem do país, da educação pública brasileira, que seja realmente revertido, né? Quanto às ações a nível de IFP, o nosso magnifeitor, o professor Paulo Henrique, tem feito um trabalho junto à bancada federal do Estado. Há uma coisa muito positiva nesse momento, que são as duas instituições trabalhando em conjunto. Quando eu coloco as duas instituições, não que as outras instituições não estejam, mas sim, IFP e UFP, por serem da mesma iniciativa pública federal, têm nesse momento um interesse comum. Então, os dois reitores têm trabalhado em conjunto, têm participado de várias reuniões com a bancada estadual, a nível federal. O nosso reitor, junto com outros reitores de institutos federais, tem trabalhado também a nível de Brasília para tentar convencer, sensibilizar políticos nesse sentido. Então, naquilo que depende da instituição para que ela faça, para tentar reverter a situação, nós temos procurado fazer. Que bom, e a gente torce para que seja realmente diferente e que o IFP volte a contar com essas bolsas que são tão importantes. Boa sorte, obrigada pela vinda do senhor. Eu que agradeço a oportunidade, né, e colocar para o público que está nos assistindo que o IFP continua empenhado em sua missão. Nós, esse mês, completamos 110 anos de existência. Nenhuma instituição tem tanto tempo na sociedade se não prestar um trabalho de excelência, de qualidade e, naquilo que é possível, tentar tranquilizar a população no que diz respeito, que o esforço está sendo feito para tentar reverter essa situação e que possamos continuar atendendo, como sempre atendemos, o filho do trabalhador e da trabalhadora piauiense. Ok. Mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço.